Salmo de número 39. Eu preparei a projeção, mas se você não quiser, se você só quiser acompanhar, eu vou fazer a leitura. E o Salmo diz assim, Salmo 39. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Como é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não me deixes que os tolos zombem, e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração e escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, assim, antes que eu vá embora e não exista mais. Olhe comigo. Senhor, nós estamos diante desta porção magnífica da tua palavra, diante deste texto, Senhor Deus, que nos instiga a pensar e a meditar, e queremos te pedir, Senhor Deus, que tua orientação, que o teu Espírito Santo seja hoje discernimento, compreensão e orientação, em nome de Jesus. Amém. Davi estava claramente passando por um momento de tribulação, por um momento de depressão, ali uma crise, pelo menos estava estabelecida ali, naquela hora, para ele fazer essa oração, essa confissão, né? E esse pedido para Deus, né? Esse salmo que está claro no tom do sofrimento dele, não é? E está impresso no texto. Ele pede para Deus ajudar ele a perceber, me ajuda a perceber a fragilidade da existência humana. Ele está claramente tentando se libertar da ilusão que nos acomete a respeito da finitude das nossas vidas, porque nós somos o tempo todo arrastados para uma compreensão equivocada de que nós vamos viver para sempre aqui nessa terra. Vamos fazer 100, depois 120, depois 150, depois 200, né? A gente tem essa, e eu acho que isso é até uma esperança da vida eterna que nos é anunciada no Evangelho, que está impressa em nós, mas na verdade essa vida aqui é finita, e precisamos vivê-la, e precisamos deste alerta que o salmista pede para que Deus faça com ele. Precisamos estar o tempo todo também assim, nós, para conosco, para que possamos então entender a vida de uma forma sábia, não é? E entendê-la breve e
focá-la em coisas pelas quais vale a pena viver. E é por isso que eu chamei assim minha reflexão. E o primeiro ponto, o primeiro tópico, o primeiro motivo pelo qual vale a pena viver, e você vai concordar comigo rapidinho, é viver para mim. Que isso, pastor? Tem que viver para os outros. Calma. Eu preciso aprender a viver para mim. Eu preciso saber que uma vida que se vive para si é uma vida que tem nela o seu primeiro sentido. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso considerar a finitude da vida. Eu preciso considerar que ela começou, ela tem um período e ela acaba. E eu preciso perceber que isso acontece como um sopro. Davi falou, como uma sombra. Isso acontece rápido. O Facebook estava mostrando uma foto de uma lembrança de não muito tempo atrás, que meus cabelos ainda eram pretos. Não faz muito tempo. Eu não fiz reflexo. Branqueou mesmo, né? E passa rápido. Eu tenho em mim um sentimento de que faz pouco tempo que eu voltei para o Ceará. E já faz 10 anos. 10 anos. Eu trabalho numa empresa que eu nem me sinto um dos pré-históricos de lá. Está cheio de gente que trabalha lá, que está lá há muito mais tempo que eu. E eu, se for viver 70 anos, eu quero viver mais, né, claro. Mas se eu for viver 70, eu já passei 10% da minha vida lá naquela empresa. E já faz 7 anos que eu estou lá. E essas contas nos ajudam bastante. Aliás, tem uma outra coisa que me ajuda muito, que eu já comentei aqui. Morar na frente do cemitério. Eu moro na frente do cemitério São João Batista, que é um lindo cemitério, visto por dentro ou visto por cima, de onde eu vejo do prédio que eu moro. Ele está um pouco longe, mas eu vejo. E eu acho um privilégio poder morar ali. Sabe por quê? Porque eu não tenho mandinga de achar que a morte está mais perto de mim, porque eu estou perto do cemitério. Aliás, é um condomínio tranquilo, não dá trabalho, não liga um som alto lá, não fica entra e sai. É uma vizinhança tranquila. O pessoal lá do São João Batista. E ele tem um sino. São João Batista é um cemitério histórico, né? Vocês todos conhecem. Tem celebridades cearenses de conhecimento nacional e internacional que estão enterrados lá. Vale a pena um passeio, viu? E ele é arborizado, ele tem uma alameda arborizada no meio. É muito legal. De vez em quando eu dou um passeio por lá. E tem umas obras de arte bonitas nos túmulos. A gente pode ver alguma coisa boa nisso, sim. Mas sempre que chega um enterro, eles tocam um sino. E sempre que eu estou em casa, eu ouço aquele sino, eu me lembro, não com tristeza, mas eu me lembro, não que vou morrer, eu me lembro que ainda estou vivo. E isso me faz bem. Não porque eu acho que, ainda bem que eu não morri, coitado daqueles que já morreram, né? Apesar de que quando a gente vê o pessoal morreu, a gente fica com dó, né? E quando eu penso na morte, é isso que eu penso, que dó, que pena. Que pena. Porque foi tão rápido, que pena. Porque estava tão bom. Então eu preciso aprender a viver para mim. Essa é a primeira coisa que a gente aprende, né? E eu aprendi a viver para mim ainda jovem. Aprendi como se deve. Porque quando a gente fala assim, aprender a viver para mim, o salmista disse assim, ó, uma vida que se vive. Olha só, o Wendel, volta lá no Salmo, no versículo 12. Você consegue? Diz assim, versículo 13 na realidade, 13: desvia de mim o teu olhar. Eu tirei os números aí, desvia de mim o teu olhar, olha só, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Davi falou assim,
deixa eu ser um pouco feliz. Ele se sentia cobrado, se sentia oprimido, e nesse momento ele estava se sentindo assim, e ele pediu: deixa eu viver um pouco de felicidade. E isso é legítimo, e isso é genuíno. Na realidade, essa maneira, esse motivo que se tem pelo que vale a pena viver para mim, esse é um motivo bom, e parece que todo mundo sabe disso, porque até os egoístas parece que sabem bem disso, né? Porque o egoísta vive bem para si próprio, né? Porém, viver para si tem algumas implicações importantes, e é isso que eu falei no anunciado do tema. Precisamos considerar o futuro, mas também nossa finitude. Precisamos considerar o prazer, mas também nossa saúde. E eu aprendi isso na juventude, quando, como efeito colateral destrutivo de uma vida vivida só para si, eu fui um usuário de drogas. Eu usei cocaína quando eu era jovem, e com 15 anos de idade eu já usei cocaína pela primeira vez. Com 17 anos de idade eu fui internado numa clínica psiquiátrica pela primeira vez. Fiquei 30 dias internado. Pedi para o meu pai: pai, não aguento, eu vou morrer, porque eu estou usando um negócio que parece que é mais forte que eu. Quase matei minha mãe. Coitada da minha mãe, Dona Lélia. E agora, filho? Falei: não sei, acho que eu preciso de ajuda médica. A gente não tinha nenhuma relação religiosa, nem não tinha nenhuma conexão com orientação de vida. Eu acho que eu preciso de um médico. Eu estou exagerando. Todo dia eu estou usando. E aí meu pai vendeu uma variante que ele tinha, carro usado, mas vendeu. Pegou uma grana grande para pagar um mês de tratamento numa clínica cara. Não existia as comunidades terapêuticas, não existia nada disso. E eu fiquei internado na Clínica Maia. O Raul Seixas tinha ficado internado lá. Chique, né? E eu fiquei 30 dias lá. E a proposta médica era assim: vamos fazer uma limpeza orgânica no cérebro, através de injeções, uma limpeza química no cérebro, para o seu cérebro não pedir mais a cocaína. E, na realidade, o problema não era químico, o problema era psíquico, né? O problema era outro. Mas depois que eu saí de lá, eu fiquei alguns meses bem, mas não consegui ficar muito não. E depois disso, e tantas quantas, aprontou o pato, que foi parar na panela. Eu fui parar em outra casa de recuperação, saindo de uma tentativa de suicídio, já com 20 e tantos anos, já tendo feito a Evani sofrer bastante, porque já era casada, e tentando me matar, não consegui. Pensa que é fácil se matar? Não é fácil não, não é qualquer um não. A vida da gente não está tão na mão da gente quanto a gente imagina, viu? E quando eu amanheci naquele hospital vivo, então eu pensei assim: Marcelo, nem para morrer você prestou, hein? Essa foi a minha história. Essa foi a história do tempo da minha vida, enquanto eu aprendia que viver para mim tem suas implicações. Essa foi a história das aulas e das lições que eu recebi, e graças a Deus consegui compreender com vida, quando muitos não têm oportunidade. E fui levado para uma casa de recuperação, onde me ensinaram como é que se vive para si. Fiquei 9 meses internado, já com 20 e tantos anos, nessa casa de recuperação. Força para viver, lá em Tatuí. E aí, nessa casa de recuperação, uma nova etapa da minha vida começou a se desvendar. Um outro aspecto pelo qual vale a pena viver,
ou outra vida que vale a pena viver, que é o segundo tópico da minha reflexão, é viver para o outro. Viver para o outro. E foi o que aconteceu comigo lá naquela casa de recuperação. Eu aprendi a viver para mim quando eu entendi o que era viver para os outros. Viver para o outro, veja comigo, sem doação e sacrifício, não se consegue viver para o outro. E esse é um motivo nobre pelo qual se viva. Tão nobre quanto viver para si. Lá na casa de recuperação, depois de 3 meses, eu já estava ajudando a receber os que chegavam de fora. Tinha 90 internos lá em Tatuí. E aí era uma fazenda lá no fundo do mato. E aí logo eu era o responsável pela triagem. O que? As pessoas que chegavam eram levadas para um quarto específico, que eu ficava naquele quarto e tinha mais camas naquele quarto, e eu é que zelava daquelas pessoas que chegavam. Porque, por exemplo, quem chegava do alcoolismo, a gente pensa, né? É uma frase interessante que eu sempre ouço, eu sempre dou risada. Às vezes eu não comento, mas eu dou risada. Não uso droga, eu só bebo. Pois os alcoólatras eram que chegavam mais destruídos lá na casa de recuperação. Os alcoólatras eram, né? Não estou falando que você não deve beber, ou que você deve beber, ou que você não deve usar droga, ou você deve usar droga para não beber. Não estou fazendo essa comparação. Eu só estou dizendo que era o alcoólatra que chegava delirando na casa de recuperação. O pessoal do crack, da maconha, da cocaína, todo mundo que já tinha parado de usar, ele tinha uma vontade, ele tinha alguns outros problemas, mas o que vinha, o alcoólico, ele chegava e ele começava a tremer, não conseguia comer. Já viu alguém assim? Já viu, né? Infelizmente a gente já teve casos assim na família da gente, na rua da gente, né? Na comunidade, a gente já se encontrou pessoas que ficam que já bebem há tanto tempo que estão vivendo um grande percentual de dependência física. O corpo não fica mais sem o álcool. E a primeira droga de maior capacidade de laço na dependência física é o cigarro. Das populares, claro. E a segunda, o álcool. E aí o pessoal chegava, não conseguia comer. Aí quem é que dava sopa para eles? Porque não conseguia colocar a colher. A colher só chegava vazia na boca. Coitado. Eu é que dava sopa. E eu aprendi a cuidar dos outros. E aquilo foi fantástico. Porque apesar de que eu sabia que precisava continuar cuidando de mim, mas naquele momento eu queria me esquecer de mim. De tão gostoso que era cuidar de alguém. Como eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nunca tinha percebido aquilo. E a verdadeira conversão a Cristo acontece quando esse sentimento invade o seu coração. Se nós fosse crente agora, a gente dizia glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, aleluia, amém, amém. Vocês estão aí? Estão aí? E aí eu fazia as feridas, curava as feridas do pessoal que chegava com erisipele, com todas aquelas coisas, falta de problema de circulação e tal. E os delírios do pessoal, que o pessoal que vem do álcool vê coisas. Estou jogando pedra. Pensou que o cara ficou louco? Não, é só 2, 3 dias isso aí. Depois o organismo dele já se estabiliza, o cérebro volta ao normal. Como é que pode, né? Pode, é isso. É isso, o exagero é isso. E aí, cuidar daquela triagem me fez querer viver aquilo para o resto da minha vida. E esses 9 meses voaram como se fossem 9 dias. E foi tão rápido que quando eu terminei minha recuperação, eu não fui embora de lá. E os 9 meses terminou, teve uma festa de desligamento do pessoal dos 9 meses, formatura e tudo mais, mas eu fiquei. Em vez de eu sair, a Ivanique foi morar comigo lá dentro. A Ivanique nunca tinha comido nem uma bala com licor. Nunca fumou, nem nada, nunca, né? Começou a trabalhar, logo a Ivani estava cuidando de um núcleo feminino de recuperação lá. Com a Marília recém-nascida. A Marília e o Mateus cresceram dentro de casa de recuperação.
E dizem que para cuidar de drogado tem que ter sido drogado, né? É mais ou menos assim mesmo que acontece, né? Aí eu digo assim que eu era a droga que a Ivani usava. Aí o pastor Alisson, ele dizia assim: ai, mas aí não vale, porque ela ainda é viciada. Eu falei: mas eu não sou mais a mesma droga, meu amigo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. E a gente aprendeu, e a gente se entregou, e os anos passaram. Porque quando você se dedica, quando você se apaixona, quando você se doa, e isso acontece no casamento também. O salmista disse assim, no versículo 2: fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais, o meu coração ficou mais aflito. Enquanto ele não colocou para fora, enquanto ele não abriu, enquanto ele não compartilhou, enquanto ele não se deu e recebeu, enquanto ele não se relacionou, ele não se curou. E na nossa caminhada, depois de lá nós abrimos uma outra casa de recuperação e fomos trabalhar em outra, e a gente já viajou muito, a gente já mudou mais de 30 vezes por causa disso. A gente já trabalhou em muitas frentes missionárias, e foi o que trouxe a gente para o Ceará. A gente veio para cá, porque a gente levantou uma estatística em 1997, de que aqui só tinha 2 trabalhos de vulto com dependência química: a Fazenda Esperança, que era católica, e o Desafio Jovem, Dr. Silas Munguba, que foi muito meu amigo, que me ajudou muito na minha chegada aqui no Ceará, e que foi uma grande personalidade dessa cidade, não dizer desse país. A Missão Vida foi plantada lá em Pacatuba, e o meu primeiro plano era levantar a comunidade, organizar e levantar uma liderança local e voltar. Mas o Ceará conquistou nossos corações, né? E aí eu disse que quem toma banho na Praia do Futuro sempre volta, pois eu nunca saí, fui a morar na Praia do Futuro. Apaixonado que sou por essa terra. Eu sempre falo que tenho 3 namoradas. Que isso, pastor? A minha mulher, a minha moto e Fortaleza. Eu sou louco por essa cidade, sou apaixonado por ela, mais do que você, que talvez tenha crescido aqui e não veja que maravilha que é isso aqui. E cuidar do outro me ensinou melhor, porque nesse aspecto também tem bastante confusão. A forma mais popular desse tipo de cuidado é a vida a 2, né? O casamento, relação conjugal, não é? Mas na maioria das vezes a gente vê que é uma relação de troca, e troca não é cuidar do outro. Os casamentos, infelizmente, muitas vezes é assim: olha, eu te amo se você me ama, mas se você não me ama mais, eu nem sei se eu te amo de verdade, eu acho que eu nunca te amei. E se a outra parte falhar, o contrato perde a validade. Para nos dedicar, a gente precisa se sacrificar, e para nos doar, a gente precisa abrir mão de nós mesmos. E a vida então me fez amadurecer, percebendo que melhor que cuidar de mim é cuidar de mim e cuidar do outro. Não foi uma troca, apesar de que para mim naquele momento foi uma troca. A Ivani estava comigo lá. Ivani, isso é uma benção, Ivani. Coitada da Ivani. Sofreu, foi para aquele fim de mundo, com o Mateus no colo e a Marília no peito, porque nem andava, que eles têm 1 ano de diferença. A Ivani saiu do hospital, foi para a casa da mãe dela, só esperou aquele tempo que não pode, que tem que esperar para a recuperação, que é o resguardo, e foi embora para a casa de recuperação, por meio do mato. E ela cuidou do núcleo feminino, e ela fez prosperar aquele lugar. Não parava nenhuma moça lá, e ela ficou cuidando. Chegou mais de 20, 30 mulheres, vinha da Cracolândia, vinha de tudo que é lugar, e ela que cuidava, ela, o Mateus e a Marília.
E a gente cuidava delas, e elas cuidavam da gente, e a gente cuidava deles, e eles cuidavam da gente. E eu comprei meio lote de terra num loteamento do lado da casa de recuperação. Era barato, porque era um fim de mundo. Sabe aquele negócio, meio lote de terra, você compra com 2 canivetes e uma roda de bicicleta? Ainda sobra troco, né? Eu comprei, eu e o outro obreiro, a gente comprou um lote, metade cada um, porque a gente não tinha dinheiro para cada um comprar um. Então a gente comprou meio cada um, e a gente já tinha uma casa programada, era de 2 águas assim, ó. Metade era minha e metade era dele. Uma entrada para cada lado. E a Ivani falava assim: ah, Deus fala para mim que eu ainda vou tão longe. Aí eu falava: nossa, como essa mulher viaja. Mais 4.000 quilômetros de distância. E porque a nossa vida para o outro acabou nos ensinando uma outra maneira nobre pelo que se viver, que é o terceiro tópico da minha mensagem: viver para o mundo, viver para a coletividade. Para deixar boas marcas no mundo, eu preciso acreditar nele. Eu não estou falando do mundo, aquele mundo que a Bíblia fala: ah, vós não sois do mundo, saia do mundo. Não, não é esse mundo. Eu estou falando do mundo das pessoas. Estou falando da humanidade. Eu estou falando da nossa raça, da nossa espécie. Eu estou falando de nós, de gente. O salmista disse assim: de fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Ele espera na melhor esperança, né? O que posso esperar? Minha esperança está em Ti, Senhor. De forma mais abrangente, viver para o mundo ou viver para a humanidade é a percepção de que eu posso influenciar coletivamente, ousando crer que se eu me esforçar, posso transformar o mundo em um lugar melhor. Eu posso fazer isso. Eu. Para deixar boas marcas, preciso dar isso. Para transformar o mundo, eu preciso acreditar nele. E esse upgrade aconteceu de cuidar de uma pessoa para uma visão de influência mais abrangente, também como um passo de maturidade na minha caminhada. Porque a casa de recuperação que a gente plantou veio não só com os drogados, veio com as mulheres deles, e com os filhos, e com as mães, e com os pais, e com os irmãos, e com uma família totalmente dilacerada, e que muitas vezes precisa mais de ajuda do que o próprio dependente químico. E essas famílias foram recebidas de braços abertos, mais uma vez, pela Ivani. E a gente recebeu essas famílias, e aí a gente não queria abrir igreja, mas quando via tinha 30, 40 pessoas lá no nosso culto, na varanda de casa, lá em frente à Serra de Pacatuba, dentro da casa de recuperação. E a gente fazia o culto com os familiares, que era para eles virem visitar, e eles vinham, e eles pediam para vir durante a semana, e eles pediam aconselhamento, e quando via o obreiro, o missionário Marcelo, agora era o pastor Marcelo. Eu fui missionário primeiro, né? Não fui pastor, fui missionário primeiro, e o pastor foi uma consequência, porque eu não fiz aquela caminhada na igreja, não fui diácono, não fui presbítero, não tive o convívio, eu cresci dentro da casa de recuperação. Lá em Tatuí, o pastor da obra ia lá dentro da casa de recuperação para levar a Santa Ceia para a gente nem ia para a igreja nossa era lá. A gente dizia que a nossa igreja era feita de ovelhas negras, porque normalmente é um monte de ovelha branca, né? De vez em quando aparece uma negra, né? Preconceito, né? Ovelha de outra cor, eu quero dizer, né? Entendeu o que eu quero dizer, né? Pois o meu rebanho era só de ovelhas negras. Quando branqueava alguma, a gente mandava embora. Era só o pessoal bem bonzinho mesmo, né?
E na realidade, a nossa igreja, na Casa de Recuperação, não era diferente dessa igreja aqui ou de nenhuma outra, porque quem aqui não entender que está em recuperação, ainda não entendeu nada. Amém? Se a gente não entender isso, gente, a gente nem começou a andar. Estamos todos em recuperação, estamos todos em transformação, estamos todos necessitados de amadurecimento e precisamos muito uns dos outros para isso. Por isso é que precisamos aprender a cuidar da gente com equilíbrio, não abrindo mão de todo o prazer e de toda a alegria, de toda a satisfação que essa vida pode te dar, mas também não deixando de entender que o outro que está perto de você, se for cuidado por você, vai dar um sentido tão maior, que você vai querer abandonar a si próprio para continuar cuidando dos outros durante um tempo, até que você perceba que isso pode ser feito de maneira conjugada. E aí então, na igreja, a gente começou a ver naquelas famílias que vinham e que ajudavam, e aí a gente começou a ver que a gente podia, e que a nossa vida, a minha e a da Evani, que era tão problemática, um casal tão problemático, conseguia mesmo assim ser referência para outros casais. E quando alguém falava assim, nossa, a gente gosta de estar com vocês, eu falava, para a Evani assim, aquela madrugada a gente ia brigado. Imagina, a gente casou cedo, eu tinha 21 anos, ela tinha 17. Imagina, casou grávida, a gente tinha um neném, a gente atropelou um monte de situações. Imagina, vocês sabem do que eu estou falando. E a gente viveu todas as dores que podem acontecer. Mas mesmo assim, oriundo das drogas, filho expulso do suicídio, podia ajudar os outros. Havia algo, porque sempre há algo, sempre tem alguma coisa, sempre tem. Você tem nas suas mãos condição de ajudar alguém. E eu não estou falando de comida, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando disso tudo e de muito mais, de pessoas que querem conversar com você e que pelo simples brilho nos olhos de atenção, será salvo de um grande terror e tribulação, por você. E este é um dos aspectos mais bonitos de salvação que tem na Bíblia, quando um cristão salva outro cristão, viu? Esse é um dos mais nobres aspectos de salvação. Eu e a Evani, a gente começou a acreditar que a gente podia ajudar. E a gente começou a criar nossos filhos desse jeito. E a gente começou a fazer assim, como se fosse verdade. Porque a gente estava vendo a gente como a gente era. Porque a gente está sempre vendo como a gente é. E por isso que a gente muitas vezes não faz o que tem que ser feito, porque nós nos subestimamos. Você pode ajudar, você pode viver a sua vida com felicidade e conquistar e experimentar todas as delícias deste mundo. Você pode estender a mão, ajudar, você pode ser ombro, você pode ser sorriso. O teu bom dia na parada do ônibus não vai te comprometer, não vai te envolver mais do que você já está envolvido até aqui com essa humanidade da qual você pertence, e sem ela você não existe. Nós precisamos então entender o que eu estou entendendo agora, sabia agora? 49 anos, ano que vem eu faço 50. Eu estou entendendo que eu quero andar, e eu quero conhecer, e eu quero celebrar relacionamentos, e eu quero viver múltiplas frentes, o máximo possível, para que dessa forma Cristo se reflita, apesar de mim, em mim. E você pode fazer isso, nós precisamos fazer isso, e nós temos pouco tempo para isso. Minha geração, eu nasci em 1969, quando eu nasci, eu era criança, a galera estava em Woodstock, o pessoal estava vivendo paz e amor.
minha geração ainda pode fazer alguma coisa, mas você que é mais jovem pode fazer mais, e você que é mais velho também pode fazer, porque sempre tem um espaço, sempre tem um lugar onde eu e você seremos a única ou talvez a última oportunidade de alguém. Muito obrigado pelos ouvidos de vocês. Vocês são joia.